Oi, turma do quarto ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Como vocês estão? Acompanhando as aulas direitinho? Compreendendo o conteúdo? Eu espero que sim! Então, vamos para a nossa aula? Pega o seu material, vá lá para o seu cantinho e vamos lá! Hoje é o nosso encontro. A vida no campo e o ritmo da natureza. Hoje nós iremos falar sobre esse tema. Mas o que seria o ritmo da natureza? Quando eu falo de ritmo, a gente já pensa logo em dança. A natureza dança, professora? Não. A natureza ela não dança. Mas a natureza, ela apresenta um ritmo, ou seja, alguns fenômenos que acontecem, como, por exemplo, sol, chuva, neve, vento. Tudo isso são fenômenos da natureza que dão ritmo à natureza. Na aula passada nós falamos sobre as cidades, sobre como são as cidades. Nessa aula falaremos sobre o campo. E hoje falaremos sobre como o ritmo da natureza interfere nas atividades que acontecem no campo. Então, abra o seu livro na página 109. Observe aqui, página 109. Vamos lá? Na página 109, e aqui na tela, eu tentei trazer uma imagem bem parecida, nós temos uma fotografia de um espaço rural, onde podemos ver, vamos ver aqui na tela, onde podemos ver no céu nuvens, bastante nuvens carregadas, o que nos indica que parece que vem chuva por aí, como estava chovendo aqui agora há pouco, já parou. Então, observando essa foto, nós podemos ver um campo, né? A zona rural, o campo é a zona rural, e esse céu nublado, assim, esse céu carregado de nuvens. Então, vem chuva por aí. Vocês sabiam que para que a lavoura se desenvolva bem, para que o animal se desenvolva bem, eles precisam de água? E você sabia que a chuva é muito importante nesse processo? É bastante importante para a criação dos animais, é bastante importante para que as lavouras se desenvolvam, né? Que as plantações se desenvolvam. Mas, em excesso, essa chuva em excesso, muita chuva, pode prejudicar alguns tipos de lavoura. Então, nós vamos ver aqui mais adiante algumas coisas com relação a isso. Então, vocês observaram, nós vimos aí que o ritmo da natureza, né? Ela é quem vai ditar como é que vai ser, ela é quem vai definir como é que vai ser a colheita, como é que vai ser a plantação. Olha só, o trabalho com as lavouras depende do ritmo da natureza. Por exemplo, o plantio e a colheita são influenciados pela ocorrência e irregularidade das chuvas, que é necessária para que as plantas se desenvolvam. Então, é necessário que haja chuva para que as plantas se desenvolvam. Porque se não houver chuva, como é que vai irrigar, como é que vai molhar o solo? O solo precisa estar molhado, precisa ter água para que as plantas se desenvolvam. Então, a ocorrência e a regularidade dessa chuva acontecendo em épocas, em tempos periódicos, ela é necessária para o desenvolvimento, o bom desenvolvimento de uma plantação. Isso nós vimos aí na página 109. Observe aqui essa fotografia de um lugar com uma plantação, esse lugar que já está molhado, então choveu por aqui, né? Essa plantação já foi regada com a água da chuva, né? Ela vai se desenvolver bem, ela vai crescer forte, ela vai crescer muito bem, né? E aí vai poder dar alimento para muitas pessoas. Observe aqui, ainda na página 109, onde você pode ver aí a foto de milho, espigas de milho e de trigo.
Alguns tipos de lavoura se desenvolvem melhor de acordo com o clima da região, dependendo do clima da região. Por exemplo, o trigo. O trigo ele se desenvolve muito bem em áreas de clima mais ameno, em áreas de clima mais não quente, não tão quente, mas um clima mais agradável, nem frio demais e nem quente demais, um clima intermediário. Já o milho, ele se adapta bem em áreas de clima quente. O milho ele não tem problema de ser plantado em lugares de clima quente, desde que, é claro, tem que regar, porque senão não vai nascer. Então, existem lavouras que elas se desenvolvem bem em uma região, outras se desenvolvem bem em outras regiões. Tudo isso quem vai definir é o clima. Mas você sabia que existe uma diferença entre tempo e clima? Ou seja, o que é o tempo atmosférico e o que é o clima? A diferença entre tempo atmosférico e clima. É isso que nós iremos entender agora. Por que, tia, é importante entendermos isso? Porque muitas pessoas, ao falar daquele dia, por exemplo, de um determinado dia, ela se refere ao clima. Como é que está o clima hoje? E, na verdade, não é o clima. O que acontece diariamente é o tempo, certo? Mas nós vamos compreender isso já já na explicação. Antes, eu vou pedir que vocês, aí na página 108, aliás, página 110 agora, desculpa, página 110, olha aqui. Nós podemos ver esse menino deitado aí embaixo de uma árvore, apreciando a natureza. Quem gosta de deitar embaixo de uma árvore e apreciar a natureza? É muito bom, né? Dá para descansar. Quando viajo para o campo, observo mais o tempo. Gosto de ver as nuvens passeando pelo céu e de sentir o vento frio que às vezes vem antes da chuva. Então ele está falando que quando ele está no campo, aí eu trouxe aqui uma imagem do campo bem bonita. Ele fala que quando ele está no campo, ele consegue ver bem o tempo. Ele consegue observar bem o tempo. Ele gosta de ver as nuvens andando pelo céu, né? Passeando pelo céu. Ele gosta de ver o ventinho frio que vem chegando antes da chuva. Então, tudo isso que esse menino falou aqui, ele está relatando sobre o tempo atmosférico e não sobre o clima. Ele está falando sobre o tempo. E é isso que nós iremos entender agora. Tempo atmosférico se refere a algo passageiro, a um estado momentâneo. Por exemplo, hoje choveu muito. Hoje choveu muito. Ele está falando daquele dia, do que aconteceu naquele dia, né? Ele está falando de algo que aconteceu, mas que pode ser revertido, que pode mudar a qualquer momento. Já clima está relacionado a algo mais ou menos permanente, ou que dura mais tempo, como por exemplo, faz muito frio nessa região durante essa época do ano. Ele está falando que faz muito frio, né? A frase está falando que faz muito frio em uma determinada região durante essa época do ano. Isso quer dizer que todos os anos, durante essa época do ano, a estação lá é fria. Então, o que vai diferenciar o tempo do clima é que o tempo, ele se refere a algo passageiro, a algo que vai passar, dura um dia no máximo. Já o clima, ele está falando de algo permanente, algo mais ou menos permanente. É o clima que define aquela região. Qual é o clima que define determinada região? Então, aí ele está falando, a frase está falando sobre isso, tempo e clima. Quando falamos que está chovendo, estamos nos referindo ao tempo que é algo que muda de um dia para o outro ou de uma hora para outra. Como, por exemplo, eu estava aqui gravando a aula, começou a chover e de repente parou. Aí depois choveu mais um pouquinho e agora parou. Então, o tempo se refere a algo que é passageiro. Está acontecendo agora, mas que vai parar. Não vai permanecer naquele estado para sempre.
Quando afirmamos que todos os anos, entre os meses de agosto e janeiro, costuma chover em um determinado lugar, estamos nos referindo ao clima, que é algo mais rotineiro, que costuma se repetir ao longo dos anos. Então, o tempo atmosférico está se referindo a algo passageiro, a algo momentâneo, que aconteceu naquele momento. Já o clima é algo permanente, ou seja, é o que define, né, o clima de uma região. Todo ano acontece do mesmo jeito ou parecido. Então, tempo atmosférico é esse e o clima é esse outro. Conseguiram compreender? Deu para entender direitinho a diferença? Ô professora, mas como é que nós sabemos sobre o tempo? Já que o tempo é todos os dias, né? É o que acontece diariamente. Como é que nós sabemos sobre o tempo? Como é que nós vamos saber se amanhã vai chover? Aí eu gosto de dar uma pesquisadinha ali no celular, dou uma pesquisada na previsão do tempo. E aí eu vejo, né, como é que vai ser amanhã. Às vezes não se cumpre tudo não, mas a maioria das vezes se cumpre. Então nós vamos agora ver aí na página 114, nós vamos observar um mapa da previsão do tempo. Quem já viu um mapa parecido com esse na televisão, no jornal, ou em algum site na internet? Quem já viu um mapa assim, onde tem esses símbolozinhos, o sol, né? O sol entre nuvens, a nuvenzinha com chuva. Vocês já viram? Ótimo, vocês já viram, tudo bem. Então, quando vocês viram esse mapa, provavelmente vocês não sabiam o que é que ele estava fazendo ali, o que é que ele representava. Mas agora, depois dessa aula, você vai entender que esse mapa, ele está representando a previsão do tempo. Ele está representando a previsão do tempo. Lendo o mapa da previsão do tempo. Como é que nós lemos o mapa da previsão do tempo? Por meio da previsão do tempo atmosférico, podemos conhecer a probabilidade de ocorrerem chuvas, ventos fortes, diminuição ou aumento da temperatura. É através da previsão do tempo que muitas vezes passa nos jornais, nós encontramos a qualquer momento na internet. E aí é por meio disso, né, que podemos conhecer a probabilidade. Não é algo certo, não quer dizer que vai realmente acontecer. É provável que aconteça. Então, nós podemos conhecer a probabilidade de ocorrer chuvas, ventos fortes, diminuição ou aumento da temperatura. Aí eu trouxe aqui esse mapa para que vocês possam ver aqui um mapa do Brasil, representando o território brasileiro. E nesse mapa nós temos algumas informações sobre a previsão do tempo. Olha só, aqui nós temos a legenda desse mapa. Com essa legenda, nós podemos identificar o que cada símbolozinho desse está sendo representado. Por exemplo, Cuiabá, vamos ver aqui Cuiabá. Cuiabá está com sol, nuvem e chuva. E agora? Nós vamos vir aqui e vamos pesquisar o que é que significa esse símbolo aqui em Cuiabá. Então, aqui me diz que esse símbolo representa pancadas de chuva, ou seja, está fazendo sol, mas podem ocorrer chuva. Também aqui na legenda nós podemos encontrar a temperatura. As temperaturas 33 graus para as máximas e 25 para as mínimas. E aí também aqui nós temos na cidade de Cuiabá a informação sobre a temperatura. Então, baseado aqui nessa legenda, baseado no mapa, nós podemos localizar e ver a probabilidade de determinado fenômeno acontecer em um determinado lugar. Como, por exemplo, né, era o caso aqui do
Brasil, é aqui, ó. Aqui nós vemos aqui em Manaus. Manaus é pancada de chuva. Aí agora quando vocês assistirem ao jornal, antes da repórter falar sobre a previsão do tempo, vocês já estão com os ouvidos bem atentos e aí vão conseguir resolver. Vão conseguir descobrir, né, o que ela está falando ali, vão conseguir ver e entender o que representa cada símbolo ali. Tá bem? Deu para entender essa aula? Deu para entender direitinho? Nós falamos sobre clima, sobre temperatura, sobre a previsão do tempo, né? Como é que é feita essa leitura da previsão do tempo, que é através desses símbolos. Então, que ótimo! Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem assistir mais uma vez ou tirar qualquer dúvida com o professor de vocês, com o seu professor aí, tá bem? Então, um beijão e até a nossa próxima aula.